Graça e paz, família linda, pescadores de almas. Bom, queridos, finalmente vamos aí à resposta da nossa pergunta relâmpago. Olha, como sempre, antes de mais nada, eu sempre agradeço, sabe, sem demagogia nenhuma, de coração, a todos vocês que participaram, deram as suas opiniões. Parabéns para você. E agora vamos falar mais abrangente, claro, com embasamento bíblico, porque a palavra, ela é inerrante, é a sagrada, a palavra de Deus, a palavra é viva e eficaz. Tá bom? Então vamos falar. E só repetindo para vocês, o tema foi: o que é para você o silêncio de Deus? É uma resposta? É um castigo? Né? Uma forma diferenciada do agir de Deus? Então o que é na verdade o silêncio de Deus? Então nós vamos aí andar mais um pouquinho, aprendermos juntos e claro, eu e você crescendo cada vez mais, como sempre digo, com embasamento bíblico, tá bom? Então a primeira coisa que eu quero dizer para vocês, tá? Nós temos que entender que na verdade o silêncio de Deus ele é um tema teológico, né, muito diverso, tá? Ele tem vários viés, várias interpretações. Por exemplo, ele pode ser interpretado como um período de prova e amadurecimento da nossa fé, onde o silêncio divino serve para fortalecer as dependências de Deus e a paciência. É muito importante isso. E ele é também visto, tá, como um período de preparação e crescimento, onde Deus age de forma invisível para aperfeiçoar você, para mim aperfeiçoar e nos preparar para um grande evento, como no período, né, que existiu de Davi, de vários homens de Deus aí, tá bom? Então, nós temos que entender que esse é o silêncio de Deus, é uma forma que ele age, ou seja, o silêncio ele pode ser interpretado como uma resposta indireta, um convite para buscar mais profundamente a Deus, ou então para uma introspecção e renovação interior da nossa fé. E ele age, como eu já disse, por exemplo, como uma prova de fortalecimento, ou seja, fortalecimento da nossa fé. Ou seja, ele espera, em meio a uma turbulência, diante de um silêncio, o nosso crescimento espiritual, a nossa dependência dele. E isso é necessário, onde a nossa fé é testada, ok? Mas ela também se torna mais forte após a superação. O próprio apóstolo Paulo fala, né? Hoje eu sei, né, ser abatido, estar com fome, né, Efésios capítulo 4, né, versículo 12 em diante, porque todo mundo só leu o 13, né, posso todas as coisas naquele que me fortalece, mas esquecem do 12, você sabe passar fome? Você sabe andar nu? Você sabe ter necessidade? Ou você nega a sua fé por um prato de lentilhas? Então, o silêncio de Deus também nos observa. Se nós estamos na posição, ou se qualquer ventinho, a gente corre para o outro lado. E ele também desperta, como eu já falei, a dependência de Deus. O silêncio serve para ensinar que nós somos dependentes de um Deus que tudo pode. Ou seja, se você já fez tudo, deixa que agora é com ele. Às vezes nós falamos, Senhor, mas eu já fiz, você já fez? Não questione, fique em silêncio. Aguarde, ele vai te responder, tá? Então mostra que ele é a fonte de tudo e que não se pode dar um passo sem ele, glórias a Deus. O próprio Davi declara uma coisa que eu acho lindo, queridos, no meu coração diz assim, ó: assim como a corça anseia por água, eu anseio por ti. Isso é muito lindo. O silêncio também de Deus, ele pode ser também como uma preparação e ação. Tá? Ou seja, um período preparatório. O silêncio de Deus ele nem sempre é uma ausência da ação de Deus, mas pode anteceder um período de transformação para uma preparação para um crescimento. Tá? Por exemplo, o nascimento de Jesus. O povo passou tudo, mas Deus já estava preparando o Messias, o Jesus, o Rei dos Reis, para vir e estar entre nós. Outra coisa que pode ser uma ação invisível, ou seja, Deus pode estar trabalhando nas vidas, como eu já falei, das pessoas de forma silenciosa, como um oleiro que está preparando, e nós não sabemos, nós resmungamos, mas quando você deixa de fazer o que você sabe que está errado, você vai falar assim: obrigado, Senhor, Maranata, ora vem, Senhor Jesus, aquele pecado, aleluia, que me escravizava, não me escraviza mais, eu o domino, eu o repreendo, porque o Senhor é maior que todas as coisas. Então ele te aperfeiçoa, ele te prepara para o seu eu, o seu indivíduo, crescer cada vez mais na graça e no conhecimento, tá bom? E ele serve também como pós-evento. Como assim? O silêncio após, por exemplo, a morte de Jesus, nós vamos falar um pouquinho, não quero me adiantar, mas é um pós-evento. Foi um silêncio que depois toda a terra bradou que só o Senhor é Deus. Hoje, se eu falo isso e se você fala isso também, a gente vai entender que o silêncio de Deus veio como resposta. E ele também vem, na verdade, como uma resposta e um convite. Ou seja, uma resposta, o silêncio de Deus ele pode ser interpretado como uma resposta em si, ou seja, um convite para o indivíduo esperar, amadurecer e confiar, como eu já disse,
plenamente em Deus. Ou seja, ele também serve como um chamado de introspecção. São momentos de silêncio que nós temos que ver o que nós estamos fazendo para agradar ou desagradar a Deus. Se eu posso fazer mais um pouquinho, por que eu não posso? Aí a gente vai lembrar, poxa, mas eu dobrava o joelho, Jesus falava, tá, mas e agora? Ele continua o mesmo. Quem será que mudou? Quando nós fazemos essa pergunta para nós mesmos, nós estamos vendo que muitas vezes nós deixamos a desejar e de buscar no nosso interior e na nossa consciência aquilo que Deus espera de nós. E outra coisa também, uma necessidade de mudança. O silêncio de Deus pode ser oi, está na hora de você mudar, está na hora de você buscar mais, está na hora de você buscar mais a minha face, está na hora de você pregar mais, está na hora de você perdoar mais, está na hora de você abraçar mais e murmurar menos. Tem muita gente batendo no peito, eu determino, mas nunca passou por um momento de confiabilidade com Deus, porque se ele determina, ele quer dizer, você não pode nada, Deus, mas eu posso tudo. Ainda fala assim mesmo, você. Nem tratar Deus de Senhor ele sabe tratar. Então, isso é uma falácia, isso é um engodo, e nós vamos ver agora um pouquinho com embasamento bíblico, tá? Como eu já falei, senão eu não posso me prolongar muito também, né? Senão o tempo fica muito grande. Nós vamos ver mais um pouquinho aí sobre o silêncio de Deus. E como eu já falei, existem vários viés, existem várias linhas de pensamento do silêncio de Deus, e nós vamos agora ver uma dessas linhas, tá? Então vamos lá. Quando a gente começa aqui, vamos falar um pouquinho aqui do silêncio de Deus, em uma forma em que Deus escuta, Deus age, mas Ele quer uma ação nossa. Então vamos lá, nós vamos falar do silêncio de Deus devido a uma forma errada de um homem, ou seja, o homem age errado e quer resposta de Deus. Já viu? Pessoas assim, é verdade. Pessoas que agem totalmente errado, tá? Mas querem a resposta de Deus. Ou melhor, querem não, exigem a resposta de Deus. Então, o silêncio de Deus, como eu já falei, ele vai começar por uma linha, vamos entender mais um pouquinho. Abra comigo aqui, deixa eu ver aqui o livro, vamos lá para Samuel, atenção, é algo muito interessante. 1 Samuel capítulo 14, versículo 37. Nós vamos ver um homem que foi ungido por Deus, um homem que foi separado, diz que o homem era belo, alto, muito alto e belo, esse homem chamado Saul, e a gente vê várias vezes ele negando o que Deus determinou, tá bom? Ah, o Samuel está demorando, eu vou fazer o holocausto, não era a função dele, mas do sumo sacerdote Samuel, tá bom? Ah, a coisa tá difícil, eu vou fazer isso, eu vou fazer do meu jeito. Ah, eu vou matar os amalequitas assim, mas eu não vou matar todo o povo. Eu vou separar para mim os melhores gados. Eu não vou matar nem o rei, que é o Amaleque. Precisou Samuel matar na frente dele o rei que estava preso. Então, você vê que aí depois ele quer a confiabilidade de Deus. Vamos lá, 1 Samuel capítulo 14, versículo 37. Então Saul perguntou a Deus: Senhor, devo perseguir os filisteus? Tu os entregarás nas minhas mãos? Tu os entregarás nas mãos de Israel? Atenção agora, mas naquele dia Deus não lhe respondeu. Tá entendendo aí? Então, primeiro, se você vive no pecado, é um viés do silêncio de Deus. Eu sempre ouvia, mas não escuto mais. Ou seja, então, primeira pergunta, como anda a sua vida espiritual? Como anda a sua... Ah, mas irmão, mas quem não peca todos os dias? Ok, mas o mesmo pecado? Passeia sempre com um cachorrinho chamado Satanás do seu lado de estimação? Então vamos devagar, querido. Esse papo aí cai por terra. Nós pregamos, uma coisa nós pecamos uma coisa, mas é uma coisa involuntária. O cara te deu uma fechada, quase bateu, quase mostrou com o seu filho, você fala um palavrão, mas na mesma hora você sente a presença do Espírito Santo. Opa, calma. Aí você, mas se isso vira uma continuidade na sua vida, repito, Deus não anda no mesmo balaio. Vamos separar as coisas. Então, muitas vezes, Deus não fala em qualquer ouvido cheio de cera, espiritualmente que eu estou falando. Então, o silêncio de Deus para Saul foi assim: você não está fazendo mais parte daquilo que eu quero. E o próprio Samuel chegou uma vez e falou: sabe por que você está perdendo o seu trono agora? Porque você esqueceu, querido, que é melhor obedecer do que sacrificar. Você está subindo muito monte. Se eu não chego, você faz o holocausto da sua maneira. Mas Deus não quer regras, Ele quer espírito. Ele não quer leis, Ele quer quebrantamento. E quando existe quebrantamento, Ele fala, porque Ele usa a boca de quem Ele quer. Então, primeira coisa que existe o silêncio de Deus: quebramos a confiança de Deus em nós. Deu para entender? Deus, você sempre pode confiar nele. É impossível ele não ser confiável, porque o caráter de Deus não há de se comparar com o caráter de toda a humanidade.
E ainda que nós sejamos infiel, nem infiel ele pode ser, porque ele é fiel, senão ele negaria a si mesmo, tá bom? Então vamos andar mais um pouquinho. Também outra coisa que traz o silêncio de Deus, tá? É o homem achar que a confiança de dons, sem a presença do Espírito Santo, tá? Vai dar tudo certo, mas não. O dons, sem a presença do Espírito Santo, é uma tática de Satanás que conhece a palavra. Deixa eu explicar melhor. Ele fala assim, você canta muito bem. Ah, mas eu estou pecando, mas você é uma cantora maravilhosa. Não, vai nessa igreja. Quando você começa a louvar, as pessoas se rendem, choram, aceitam Jesus. Ele falou, tá vendo? Fica tranquila, continua com esse pecado, não tem nada a ver. Mas aí existe um silêncio de Deus, e essas pessoas que não conhecem a Bíblia, continuam pregando, cantando em um erro, mas no grande dia, Deus vai falar, estou vendo muitos dons em você, mas eu não conheço, cadê os frutos? Oi? Cadê os frutos? Ah, Senhor, mas cadê os frutos? Não vos conheço, aparta-te de mim, vós que sempre praticou a iniquidade. Agora, para não ficar nas minhas palavras, Juízes 16, 19 tinha um homem assim. Um homem que falava, olha, eu sou bonitão, só falta eu ser um roqueiro, né? Sou bonitão porque o meu cabelo é grandão, sou forte, não tem nenhum lutador do UFC que possa comigo, com uma queixada de jumento. Eu peguei uma queixada de um jumento morto, matei mais de 1000 filisteus. Eu sou bom, eu sou o cara, eu tenho a presença. Agora vem cá, vamos lá. Juízes 16, capítulo 16, versículo 19 diz, fazendo dormir a Dalila, pega este homem, né, consegue seduzir esse homem, e ela começa a perguntar, onde está a sua força? Onde está a sua força? Ele mente para ela uma vez, mente a segunda vez, derruba os filisteus. Na terceira, fala, então não quero mais nada contigo, você é mentiroso, chora, faz aquele melodrama, não é verdade? E o homem fala, tá bom, vou falar, é minhas tranças. Não era trança, querido. A trança era uma confiança de Deus para Manoá, para os pais de Davi. Mas não era o cabelo. É como a morte desde Adão e Eva. Não era o fruto. Era a confiança de Deus em Adão e Eva. Não era o fruto. E Sansão, é meu cabelo. Sabe, a minha força está aqui. Então olha só, ela sabendo disso, o que ela fez? Olha o que a santa fez aí, ó. Chamou um homem para cortar as 7 tranças do cabelo de Sansão. E assim começou a subjugá-lo. E a sua força o deixou. Então, olha só, ele dormiu no colo dela e de repente ela grita, Sansão, filisteu vem aí, os filisteus estão chegando. Ele acordou do sono e pensou, olha o que ele pensou, isso é mole, não se preocupe, escaparei como antes e me livrarei deles. Porém, contudo, não, todavia, vírgula, 2 pontos, Sansão não sabia que há muito tempo o Espírito do Senhor não estava mais sobre a vida dele. Silêncio total. Os dons trabalhavam, mas o Espírito Santo já estava longe. Mas por que o Espírito Santo está longe e os dons? Porque o Espírito Santo é Deus, e Deus não pode negar aquilo que ele dá. Porque a palavra diz, lá em Deuteronômio, que ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. É por isso que tem muitos pastores numa vida devassa. Mas quando ele chega no púlpito, a boca dele é usada. A boca dele é usada. Sabe? Então é dessa forma. Lembra de Balaão? A boca dele foi usada. Quando Balaque falou assim, vem cá, como é que nós vamos aí? Eu quero exterminar esse povo, o que eu posso fazer? Faça aí alguma coisa para acabar com eles. Eu não posso, eu conheço a palavra. Agora eu posso falar uma coisa para você. Enfia a sensualidade no meio desse povo. Enfia mulheres tipo, vou dar um nome para você, Anitta, no meio deles. Porque eles vão se seduzir, vão cair em pecado e tudo certo. Ele sabia que ele não podia orar o contrário, mas ele sabia que tinha um dom do que poderia acontecer. E ele usou esse dom. Então é assim que está acontecendo, olha só. Quando Sansão pensou que ainda era o cara, não, mas eu já fui uma vez, 2 vezes, a terceira vai ser da mesma forma, vou arrebentar eles, não. Ele não sabia. Por que não sabia? Porque não tinha mais a presença. Tem gente que tem silêncio de Deus, porque ainda age pensando que Deus está perto, mas só tem a força do dom, mas não a força do Espírito, mas não a força do fruto do Espírito. E é por isso que a igreja hoje está uma bagunça. É mais um silêncio. Atenção, abre bem o seu entendimento. Eu estou falando de um silêncio onde a igreja, o culto é uma bênção. Mas o homem que está lá não está como Deus quer. Então ele é uma bênção na retórica. Ele é uma bênção pelos diplomas que ele fez. Ele tem PhD, é o cara, né? Esse cara sou eu, né? Pois é, ele é o cara. E pois é, mas ele não passa na sua casa uma vida espiritual com os seus colegas. Então, ele não tem. Então, assim foi com Sansão. Eu faço o que eu quero. Olha, você não pode comer mel aí de animal morto. Ele foi lá, pegou o mel do leão morto, comeu. Ele fez o que ele queria da vida. Mas chegou um momento que ele reconheceu e orou ao Senhor.
Eu quero dizer isso, querido, e vamos continuar mais um pouquinho, que se você passa por esse problema, a coisa é muito simples. Apenas ore ao Senhor. Então falamos já sobre 2 tipos de silêncio de Deus, né? Desobediência de Saul e a desobediência e a teimosia de Sansão. Vamos andar mais um pouquinho? Vamos lá. Salmo 86, capítulo 86, versículo 1. Inclina os teus ouvidos, ó Senhor, e responde-me, pois sou pobre e necessito. Guarda a minha vida, pois sou fiel a ti. Salva o teu servo, que em ti confia. Tu és o meu Deus. Misericórdia, Senhor, pois clamo a ti todo dia. Sabe quem falou isso aí? Davi. Com toda a sinceridade do seu coração. Se você ler o Salmo 51, dá vontade de ler ele todo, mas não dá tempo. Ele fala: Senhor, retira de mim meus filhos. Não já morreu esse agora? Eu não jejuei por ele? Pois é, retira todos. Retira meu trono. Ele jogou a coroa no chão, ele rasgou suas vestes. Retira meu trono, meu poder. Retira tudo. Mas não retire de mim o teu espírito. Ó, ele sabia a essência. Então, aqui no caso de Davi, é um silêncio de Deus para conserto de Davi. Para verdadeiramente um arrependimento. Mas por que verdadeiramente um arrependimento? Porque se Natan não tivesse falado na cara de Davi o que ele precisava ouvir, ele continuaria com o mesmo erro, com a mesma brincadeira. Mas quando Natan enfia o dedo na cara dele, aliás, perdão, tem faltado homens na presença de Deus. Desculpe a palavra forte, mas eu vejo muitos moleques brincando nos púlpitos, holofote em cima, Bíblia 0, né? Palavra que não confronta pecado, mas vamos aplaudir porque o cara é bonito, o cara é bom, o cara tem uma boa retórica. Então tá faltando homens, tá faltando mulheres de Deus, porque não existe uma parte na Bíblia, eu quero que você me mostre, que Deus amacia e não confronta pecados. Se existe isso, eu mudo minha opinião. E eu vejo que eu estou falando aqui mais uma vez de um homem aqui, Davi. Davi clama: tira tudo meu, mas não retire de mim o seu espírito. Ele falou, quando Natan falou a verdade sobre Davi, ele podia mandar matar o profeta Natan na hora. Soldados, esse homem aqui está me acusando que eu matei Urias, nem sei, eu nem estava na guerra. Mata esse homem aí, acabou. Ficava tudo bem. Afinal, só faltava matar o Natan. Mas quando o espírito está em você, se você puder, repita comigo assim: eu pago o preço, eu assumo o BO. E é isso que Deus quer. Tem gente com muita qualidade, mas faltando ver defeitos. E quando a gente vê o defeito, as qualidades se mostram, não por nossos méritos, mas pela graça. Efésios 2:8-9, né? Eu não vou falar toda a Bíblia agora. Mas em Efésios 2:8-9 diz que pela graça sois salvos. E é bem claro, isso não vem de nós, é dom de Deus. Tá bom? Vamos andar mais um pouquinho? Então aqui nós vimos Davi aqui, né? Então a necessidade, tá? A necessidade, vou falar de mais um homem, onde a necessidade muitas das vezes é necessária na nossa vida. Para quê? Para que a gente mude a nossa forma de ver Deus e que a gente passe a escutar a voz de Deus. Eu vou falar de mais um homem aqui teimoso. Neste caso deste homem, o silêncio foi para que ele abrisse a boca também, como Davi, e reconhecesse. Mas esse homem é muito teimoso. Não sabe quem é? Vem comigo aí para Jonas, capítulo 2. Olha aí, ó. Vai para Nínive. Tá bom, senhor? Ele entra, eu vou para Tarsis. Eu vou para Tarsis. Quando tudo começa a dar ruim no navio, todo mundo, mas o que houve? O que houve? Não sei, esse homem está dormindo. Então, o Deus dele, olha a tranquilidade dele. Jonas estava dormindo no porão. E quando questionam a Jonas, ué, o que está acontecendo? Você que é homem de Deus, clame a teu Deus. Veja o que está acontecendo. Você não é filisteu? Você não é evangélico? Você não é igreja que tudo posso? Você não é igreja daquele, né? E aí, agora? Sabe o que Jonas faz? Sinceridade. Sou eu o culpado. Me joguem no mar. Até os homens ficaram com medo. Deus me livre, homem com essa coragem, se a gente joga ele no mar, a gente vai ser castigado. Vocês não vão ser castigados. É que não dá para milha tudo, cara. Eu fico aqui com água na boca. Me joguem no mar. E jogaram Jonas no mar. Na mesma hora, cessou. O mar ficou em silêncio. Mas cadê Jonas? Então diz aqui, Jonas capítulo 2, versículo 1. Dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, o seu Deus, e disse: no meu desespero, clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Se ele respondeu, ele estava como? Em silêncio. Tem muita gente que quer dar culto de ação de graça, eu concordo, tá? Quando tudo dá certo, quando o milagre chega, legal, me convida que eu vou, é muito bonito. Mas por que não dá antes? Oi, cadê a fé? Cadê a fé? É muito fácil
dar glória a Deus depois que a vitória chega. Eu quero ver dar glória a Deus na porta apertada, no caminho estreito. Aí eu quero ver no caminho do Calvário. Por isso que a palavra diz, vigiai e orai sem cessar. Então veja só, dentro do peixe Jonas orou. No meu desespero clamei ao Senhor e ele me respondeu. Do Sheol gritei por socorro e ouviste o meu clamor. Quando a minha vida já se desfalecia, olha, já estava desmaiando, perdendo a vida. Eu me lembrei do Senhor e a minha oração subiu até ele, até o teu santo templo. Então o Senhor deu ordens, atenção, hein? Deus está dando ordem agora. Só tem uma maneira de quebrar o silêncio de Deus, saber o que nós precisamos fazer e nós sabemos, tá? Nós sabemos. E ele dá ordem para que tudo ao redor que está tirando sua atenção de ouvir a voz dele seja quebrado e você passe a ouvir. Ó, Deus deu ordens ao peixe e esse peixe vomitou Jonas, sublinha aí, em terra firme. Quando Deus fala, ele não te joga em furada, ele não te joga se equilibrando. Diga assim, eu creio que quando Deus fala comigo, ele me coloca em terra firme. Amém? Agora vamos ver. Jesus, né? Também foi um que passou por um silêncio de Deus, é isso mesmo. É isso, você sabe aonde? Não sabe ainda? Pois é, nós vamos falar agora. Jesus teve um momento de silêncio. Você acha que foi no Getsemane? Não, não foi ali no Getsemane. Que ele orou e os anjos chegaram ali e confortaram ele. Não foi lá no Getsemane, foi na cruz. Na cruz. Na cruz ele passou por um momento ali difícil, muito difícil. E ele estava ali, atenção. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em silêncio, ou melhor, perdão, bradou em alta voz, dizendo, Eli, Eli, yama sabachthani. Eli, Eli, yama sabachthani. Sabe o que significa isso? Meu Deus, por que me abandonastes? Por que me abandonastes? Sabe? Então, quando o centurião e os que com ele vigiaram, Jesus viram um terremoto e tudo que havia acontecido ficaram aterrorizados. Vou repetir, tá? Atenção, hein? Quando ele disse isso, quando o centurião... Agora eu já pulei, tá? Pulei aqui alguns versículos. Saí do 27, tá? Do 46, perdão, fui lá para 54, tá? Então, quando ele suspirou, em tuas mãos entrego o meu espírito, Pai, se haver uma resposta, Deus não falou assim, fica tranquilo, meu filho, eu estou contigo, não. Por que Deus não falou? Primeiro, Jesus, se a gente pudesse ver o espiritual de Jesus ali, não sobrava ninguém em pé. Toda a legião de demônios, todo pecado, toda luxúria, todo vício, todo pecado, que eu e você praticamos e já é um peso na nossa vida muitas das vezes, quando praticamos voluntariamente, imagina Jesus recebendo, de toda a humanidade. Então ali o Pai, não é que o Pai não ouvisse, mas era necessário Jesus sentir no própria alma como homem aqui, todas as nossas dores. Se a gente não aguenta sentir uma dor de dente, imagine Jesus. E de onde Jesus tirou esse Senhor, Senhor, por que me abandonaste? Senhor, Senhor. Agora eu quero finalizar dizendo uma coisa para você. Finalizar não, né? Estamos chegando lá. Mas sabe por que Jesus falou? Eli, Eli, yama sabachthani. Senhor, Senhor, por que me abandonaste? Eu queria estar aí com vocês para vocês repetirem comigo. Porque diga assim, porque na hora da dor, quando eu sei a palavra, porque Davi falou o quê? A tua palavra escondi, guardada. Agora você vai aprender uma coisa. Jesus usou o Salmo 22, querido. Na hora da morte, estou até aqui arrepiado aqui. Na hora da morte, ele não falou, papai, estou com medinho, não. Ele gritou para Satanás ouvir o Salmo 22. Deixa eu ler para vocês aqui. Salmo 22, capítulo 1, hein? O próprio Davi falou esse salmo aqui, hein? E ele recitou. Vou ler para você, atenção. Meu Deus, por que me abandonaste? Você sabia disso? Jesus ali, preso, quase morrendo. Ele não questionou o Pai. Ele não foi ignorante com Jesus. Ele falou por uma humanidade que já estava perdida. Mas aquele sangue, aleluias, ia justificar a mim e a você. Então o silêncio de Deus foi necessário não para Jesus, tá pegando a visão? Mas para a humanidade. Jesus usou a voz da humanidade, porque a humanidade é pecadora, ele só estava recebendo. E Jesus não tinha resposta para quem estava crucificando o filho dele. Você está pegando a visão? Então vamos lá? Ele diz assim, ó, meu Deus, por que me abandonaste? Por que estás tão longe de salvar-me? Tão longe dos meus gritos de angústia? Meu Deus, eu clamo de dia, mas não respondes.
de noite e não receba alívio? Tu, porém, és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Caçoam de mim, Senhor. Olha aí, ó. Todos os que me veem estão caçoando de mim, lançam insultos e balançam a cabeça dizendo, olha só, recorra ao Senhor, que o Senhor o liberte, que Ele o livre, já que Ele te quer tão bem. Você está pegando a profundidade que Jesus só falou no início? Agora vem comigo. Quando Jesus estava indo para a cruz, o que fizeram? Caçoaram dele. E aí, aquela coroa, aí ó, enfia na cabeça dele com o espírito, vai ficar bonito. Rei dos judeus. Tá ali, ó. Lá na cruz, oi, você não é filho de Deus? Sai daí, rapaz. Sai daí. Então o silêncio de Deus, muitas das vezes tem várias linhas. E eu espero que qualquer uma das linhas que você escute o silêncio de Deus, você saiba escutar de uma voz diferenciada, como eu vou finalizar agora. E eu vou dizer um homem aqui para vocês, que era um homem abusado. Quando eu digo abusado, ele peitava a Deus, também peitava a Deus. Mas quando Deus abriu a boca com este homem, que às vezes, queridos, o silêncio de Deus, existe momentos, tomei um gole d'água aqui, existem momentos que precisamos passar por este momento, não tem jeito. Ai não, eu estou com Jesus, é só bonança. Que é isso? Jesus falou que neste mundo tereis aflições, mas esse homem, ele era um homem, eu estou falando de Abacuque. Abacuque tem 3 capítulos. Primeiro capítulo ele começa a questionar a Deus. Olha aí, ó. Olha o homem chamado Abacuque. Deixa eu ler para você. Abacuque capítulo 1, versículo 2 diz, eu vou resumir, tá? Até quando, Senhor, clamarei por socorro, sem que o Senhor me ouça? Até quando gritarei a ti violência, sem que tragas salvação? Por que me faz ver a injustiça e contemplar a maldade? A destruição e a violência estão diante de mim. Há luta e conflito por todo lado. Olha eu aqui. Até quando, Senhor? Olha como Abacuque se dirige. Deus está quietinho. Certo? No versículo 2, capítulo 3, ele continua falando, questionando a Deus. Tá? Ele continua falando, começa a questionar a Deus, e ele recebe uma resposta de Deus. Porque a visão ainda está para se cumprir no tempo determinado. Ela se apressa para o fim e não falhará, mesmo que pareça demorar. Espere, porque certamente virá, não tardará. Eis que a sua alma está orgulhosa, a sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Então veja só, a resposta de Deus é clara, precisa e concisa. O justo viverá pela fé. Ou seja, Deus não tem satisfação para dar ao homem. O homem tem que ter satisfação para dar a Deus. Por quê? Porque Deus sabe todas as coisas. E quando Ele dá essa resposta, a sua alma está vazia. Você tem que mudar algumas coisas. Você tem que reclamar menos e crer mais. Você sabe onde Abacuque questionou Deus? É que eu não separei aqui, mas você pode ler com mais calma a partir do versículo 1. Ele foi para uma torre de vigia e falou assim, ó, não sairei daqui então enquanto não ter a resposta de Deus. Um homem de Deus, Abacuque. Mas quando ele escuta tudo isso, e essa resposta direta para Deus, e aliás, antes de eu terminar, deixa eu falar para você. Eu não sei qual é a resposta que Deus está dando no silêncio, mas uma coisa eu digo para você. O silêncio de Deus fala mais alto que qualquer atitude de Deus. É isso mesmo. O silêncio de Deus fala mais alto que qualquer atitude de Deus. Quando você é um homem ou uma mulher, você não procura se defender. Você faz como Jesus, pelas ações. Você muda pensamentos, porque você já não é mais o que você era quando estava no mundo. Você ganha sem palavras, não sou eu que digo, até no casamento. A mulher, né, sábia, ganha o homem sem palavras. E quando Abacuque entende isso tudo que Jesus falou, olha o que ele escreve aí em Abacuque capítulo 3, versículo 17. Ainda que não floresça a figueira. Aí ele fez esse salmo chorando, tá? Ele escreveu isso aqui chorando. Não havendo uvas nas videiras neste tempo que eu vivo. Mesmo falhando a safra de azeitona, ele não tinha nada para comer. Não havendo produção de alimento nas lavouras. Eles falou isso chorando. Nem ovelhas no curral, nem boi nos estábulos. Ainda assim, eu, Abacuque, exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Tem muita gente querendo ouvir voz de Deus, voz do céu, voz do trovão, meu filho, mas o coração e os ouvidos estão fechados para ouvir o silêncio de Deus. O silêncio de Deus liberta. O silêncio de Deus
faz você ouvir a fala de Deus, sem ele pronunciar nenhuma palavra audível, mas ele falar com a tua alma e com o teu espírito. Eu espero ter ajudado mais um pouquinho, que nós possamos ter entendido os vários viés do silêncio de Deus. Está em desobediência? Volta para o eixo. Volta para o eixo. Está passando por problemas que não escuta mais? Procure entender o porquê que você não está escutando. Como eu já falei, Deus pode estar vendo até onde vai a sua fé. Um homem que eu esqueci de falar, mas o Espírito Santo é lindo, me lembrou agora, né? O Jó merecia passar o que estava passando? Sim ou não? Sim ou não? Muitos falaram que não, né? Se eu falar para você que sim? É que não dá tempo. Se eu falar para você que sim, abre Jonas capítulo 2 ou capítulo 3, se eu não me engano, lê lá, tá? Tudo que Jonas, olha, ele era um homem reto, justo e íntegro. Legal. E aí, irmão, ele era um homem reto, justo e íntegro. Mas por que Deus permitiu? E ficou em silêncio, ouvindo tudo que estava acontecendo com Jonas. Porque apesar de tudo isso, atenção, Jonas mesmo declara, tá? Tudo que me sobreveio, eu sempre tive medo. Eu não dormia e pensava nisso de dia e de noite. A confiança em Deus estava em fazer holocaustos. Tem muita gente com confiança em monte. Tem muita gente com confiança porque toda a Santa Ceia está lá, né? É o dia da Santa Ceia. Fiz a minha parte, volto pro meu mundo, né? Muita gente. O Jó era assim. Olha, para você ter uma ideia, ele fazia ofertas por ele e pelos filhos deles, que eram cristãos, entre aspas, mas não queriam nadar com Deus. Então o Jó começou a querer ser ali a salvação dos filhos. Deus fala, não. Você vai ver que não é por aí. Aí chega um momento que depois dessa declaração de Deus, olha o que Jó fala, não sou eu reis não, Jó declara tudo que eu estou falando agora. Ele fala assim, os meus ouvidos te ouviam de ouvir falar. A minha vida era sempre um ritual, mas agora os meus olhos espirituais te veem e eu te escuto, Senhor. E Deus sabe o que fala para ele? Opa, tá me escutando? Ore pelos seus amigos que falaram mal de você, senão eu vou fulminar todos eles. E Jó orou um por um. Querido, cuidado. O silêncio de Deus, ele pode estar falando muito mais do que você imagina. Beijo no coração de todos. Que nós possamos ouvir a voz de Deus. Audível, em silêncio. Para mim, se é de Deus, tudo vale. Tá bom? Mas não questione. Apenas esteja no altar. Esteja no caminho. Porque afinal, eu e você sabemos o que falta para ouvirmos verdadeiramente a voz do Deus vivo. Que Deus abençoe a todos, graça e paz, beijo no coração de todos, família linda, pescadores de almas. E como sempre digo, se você não concordou comigo, amém. Mas por favor, discorde com embasamento bíblico, ou em off, ou no grupo mesmo, e nós vamos bater um papo, tá bom? Que Deus abençoe a todos, graça e paz.